Deputado Aldir Mota. Deputado Aldir, que usará a tribuna. Vossa Excelência disporá de até 5 minutos, deputado. Presidente, Excelência, leio muito rápido, só para eu primeiro me certificar que nós estamos discutindo a votação do regime de urgência da mensagem que trata do CMS. Exatamente. Pronto. Senhor presidente, não poderia, sem desconhecer a importância que uma mensagem como essa tem, até porque é reflexo do que foi há pouco debatido e aprovado no Congresso Nacional, especificamente com a atuação forte do PMDB e do senador Eunício Oliveira, que trata da divisão do CMS, principalmente em função da questão do mercado de eletrônicos, que gera uma divisa para o Estado. Mas eu não posso deixar aqui, presidente, de fazer uma crítica, até quanto mais, deputado Roberto, a tramitação desses projetos em regime de urgência. São projetos que, a priori, deputada Silvana, tratam de temas pontuais, né? Mas nós vivemos em uma casa em que os projetos de lei devem ser amadurecidos. Nós não podemos aqui fazer uma casa de toque de caixa, ou uma casa, deputado José Ailton, que simplesmente carimba ou chancela. Quero lembrar, deputado Roberto, que em projetos como esse, que tratam de matéria tributária, em que inclusive a iniciativa desse tipo de projeto, há quem entenda e defenda que é única e exclusiva do Poder Executivo, é justamente em projetos como esse que nós podemos alargar a discussão de vários outros temas na área tributária. É justamente em projetos como esse que nós podemos discutir, emendar, incluir temas análogos, temas pertinentes que reflitam na mudança da legislação tributária do Estado do Ceará. E o que parece é que esses projetos, quando vêm em regime de urgência, para ser votado em toque de caixa, que em menos de 24 horas tem que ser votado, parece que se espera o momento oportuno para poder fazer esse apelo à Assembleia, né? Parece que se espera o momento oportuno, o que é totalmente indevido, deputada Silvana, porque você impõe a essa casa que abra mão do que nós temos a obrigação maior de fazer, que é discutir e debater esse tipo de projeto. É um tipo de projeto que trata de questões tributárias aqui, referente ao Simples, referente à alíquota do ICMS, questões da maior importância. Então, nós não podemos aceitar que simplesmente projetos como esse cheguem na casa, deputado João, na terça-feira e na quarta sejam aprovados. Até porque essa matéria não é uma matéria que se tornou urgente hoje. Isso aqui, na verdade, é a fabricação de uma urgência. Isso aqui está claro, isso aqui tem um carimbo. Nós estamos fabricando uma urgência para impor um debate tacanho à Assembleia. Isso é o que está ocorrendo com essa manobra, que eu posso dizer, essa triste coincidência. É, na verdade, o que está a ocorrer. É impedir, quando possível, amigo, impedir que nós possamos fazer um debate amplo, um debate não só pontual, mas um debate sem amarras e não estreito. Quais temas na área tributária nós temos pertinentes a isso, amadurecer, deputado Roberto, em uma discussão que não ocorrerá. Em uma discussão que ocorrerá simplesmente com base num texto mãe, no dia da votação. Nós não temos condição de amadurecer esse projeto, isso é claro. Não podemos desconhecer a importância de qualquer projeto que venha regular, fazer regulação tributária, que venha abrir possibilidades de novas divisas para o Estado, em um momento como crise e tal, que o discurso vai ser esse, já estou anunciando. Mas nós não podemos aceitar que a Assembleia seja tratada dessa forma, se fabricando urgências em projeto de lei. Deputado Roberto. Deputado Aldir, com relação à mensagem que altera o dispositivo da Lei 2.670, eu queria fazer um pequeno contraponto. Com relação ao teor do pronunciamento de Vossa Excelência, da maneira assodada com que aqui chegam mensagens, da forma com que nós somos tratados, instados a vermos a mensagem ser lida em plenário de manhã,
no mesmo dia ir para as comissões e no outro dia ser votada, temas importantes que afetam a vida das pessoas. Eu quero me acostar ao pronunciamento de Vossa Excelência e pedir à presidência dessa casa que, em respeito ao parlamento, em respeito à capacidade dos deputados de poderem estudar. O presidente dará mais 1 minuto, deputado Aldic, para Vossa Excelência administrar os apartes. E fazer as emendas, ela dê mais tempo para que se analise. O secretário Mauro Filho nos falou em relação a essa mensagem. O que ocorre? As mesas da Câmara e do Senado já regulamentaram o artigo 155, que dá um outro tratamento a uma situação não prevista na Constituição de 88. Em 1988 não era forte o comércio eletrônico. O que acontece é que hoje os estados que não são produtores e são compradores deixam o ICMS lá origem, e quem produz. Isso dando um prejuízo muito grande a estados como o nosso. E a Procuradoria entendeu que para regulamentar os artigos já discutidos e votados pela Câmara dos Deputados, nós precisávamos de uma lei própria. E, infelizmente, segundo o próprio secretário da Fazenda, essa mensagem obedece não só o princípio da anterioridade, como também o da noventena. Se nós não votarmos essa matéria até amanhã, dia 30, essa matéria não poderá, essa mensagem não poderá vigir no ano que vem. Daí o entendimento do secretário e o pedido que ele faz para que nós possamos nos debruçar sobre esse assunto para o bem das finanças do Estado do Ceará. Vossa Excelência, na verdade, corroborou com o meu pronunciamento, que me deixa muito feliz, né? Então, presidente, volto a dizer, aqui ainda não estamos em discussão... Mais 30 segundos, gente. Deputada Silvânia, Vossa Excelência, eles não sabiam disso? Sabiam. O que eu estou aqui discutindo ainda não é o mérito, ainda não é a necessidade ou não, volto a dizer, acho que é justo, até porque foi uma grande bandeira do PMDB a questão da regulação do ICMS, certo? A relatoria, salvo um grave engano, foi do PMDB no Senado, certo? Salvo um grave engano, e eu vou já me certificar e voltarei à tribuna ainda hoje. O que eu estou aqui criticando é a questão da tramitação e urgência, da fabricação. A presidência toma ciência e convida o próximo deputado inscrito na discussão do requerimento, deputado João Jaime. Senhor presidente, eu gostaria de ir nessa mesma linha do deputado Aldic. Eu tenho sido aqui um deputado crítico a essas matérias de urgência que o governo manda para esta casa, muitas vezes sem ter a menor urgência, porque, inclusive, já dei exemplos aqui de matérias que foram aprovadas, toque de caixa aqui na Assembleia, mas que quando chegaram no Executivo, ele utilizou os 30 dias que o Executivo tem direito de vetar, de sancionar ou de devolver a matéria para esta casa. Então, essa matéria do ICMS, apesar de ser uma matéria importante para a arrecadação do Estado do Ceará, mas ela se choca com qualquer argumento que possa se dizer aqui de que ela seja urgente. O governo teve 90 dias para mandar essa matéria para cá, e só agora, nas vésperas, manda, e aí onde eu fico aqui a duvidar, deputados e deputadas, senhor presidente, eu li ali a matéria, é uma lei complexa que não fala na essência do que quer se fazer, mas remete a artigos, a parágrafos de leis que é incompreensível para qualquer deputado ou qualquer até jurista, sem que tenha acesso a fazer um estudo para ver que leis são essas que estão sendo remetidas, essa modificação dessa lei, e o que é que elas irão afetar. Eu posso aqui levantar uma suspeita. Será que não estão aumentando o imposto de ICMS aí nessa lei? Pode ser, eu não sei. Não vai dar tempo dessa casa discutir, não vai dar tempo dessa casa
analisar em cada comissão pertinente à matéria, a fundo, o que é que realmente vai ser alterado por esta lei. Então, eu aqui faço até uso das palavras, um dia desse aqui nessa casa, o deputado Ferreira Aragão disse, a gente vota muita coisa aqui nessa casa sem saber, os deputados votam sem saber o que é que estão votando. Esse é um caso, sem ler, esse é um caso que a gente pode estar fazendo isso, dando essa urgência, e em dando essa urgência... Só, deputado, foi o Roberto Mesquita que falou isso, deputado Roberto Mesquita. Não foi Ferreira Aragão, foi Roberto Mesquita que falou isso. Eu vi Vossa Excelência falar também, mas isso... Não falei nada disso, o senhor deve ter sonhado com isso. A gente sonha, esse que falou. Quem falou foi o deputado Roberto Mesquita. O que eu falo, eu assino embaixo. Não, tá certo. Eu não sou de correr com a cangalha, não. Vossa Excelência me desculpa. Quando eu falo, eu assumo, foi o Roberto Mesquita. Mas eu queria dizer que se a gente votar toque de caixa, nós vamos votar sem ter o conhecimento profundo de uma matéria importante que diz respeito à arrecadação e que diz respeito à vida tributária de todos os nós cearenses. Portanto, eu acho que tem que ser analisado, sou contra essas matérias que vêm aqui a toque de caixa para ser votado em 24, 48 horas e espero que essa casa veja outra solução, porque toda vez que matérias como essa que vier aqui para ser votada sem discussão, eu serei contra. Semana passada o deputado Roberto Mesquita também fez um pronunciamento falando exatamente sobre isso, da falta de funcionamento e discussão das coisas importantes que são votadas nesta casa, sem que as comissões discutam, convoquem secretários, convoquem dirigentes de órgãos para aqui vir a esta casa explicar aos deputados e que a gente possa também votar com a consciência daquilo que a gente está votando. Chega de aumentar imposto. Esse ano nós fizemos aqui aumentos vários de impostos. Aprovamos leis que embutida nela tinha impostos que a população vai ter que pagar a partir do dia 1º de janeiro, como aumento no imposto de transmissão de bens. Todas as pessoas que forem herdar um imóvel daqui para frente, vai duplicar o imposto que pagava anteriormente. Então você poderá ter uma surpresa desagradável, poderá não, terá uma surpresa desagradável quando a partir de 1º de janeiro essa lei entrar em vigor. E eu não vou saber se nessa lei também não tem uma pegadinha, porque já é toque de caixa para votar amanhã. Então, presidente, era só para manifestar que eu sou contra, não pelo mérito, porque eu precisaria conhecer melhor e vou pegar essa matéria e vou analisar. Mas sou contra não a matéria, sou contra a forma, esse instrumento que sempre é utilizado aqui, muitas vezes sem necessidade, de tornar urgente tudo aquilo que vem do Executivo. Muito obrigado. Para discutir, deputado Elmano, depois deputado doutora Silvana. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu penso que nós devíamos ater de maneira muito tranquila ao que nós vamos efetivamente votar. A mensagem que nós estamos a debater, que nós vamos discutir o mérito, nós estamos apenas discutindo o que vamos fazer, mas vejamos bem, o deputado Aldir Mota é advogado como eu, sabe que há uma regra constitucional que qualquer mudança na política tributária, no caso do ICMS, ela precisa ser aprovada 90 dias antes do exercício terminar. Ou seja, se no final desse mês não tiver alteração, pelo critério da noventena, 90 dias antes do exercício terminar, não terá incidência do tributo. Aí quero dizer ao povo cearense, não é tributo sobre nenhuma empresa do Ceará.
O que nós vamos discutir é uma empresa sediada em São Paulo, que você, cidadão, entra na internet, compra um produto dessa empresa, um computador, um tênis, uma roupa, um celular. Quando você compra pela internet, o imposto desse produto é recolhido, se a empresa é sediada em São Paulo, todo o imposto fica em São Paulo. E o que nós estamos querendo propor, que foi resultado de uma mudança da legislação federal, é que essa empresa, ao vender para um cearense, e ele manda pelo correio, na casa do cidadão cearense, em vez do imposto ficar em São Paulo, parte do imposto venha para o estado do Ceará. Então, o que nós vamos discutir, e precisa ser com urgência, porque se nós não votarmos a lei até final do mês, o Ceará deixará de recolher o imposto de produtos que vêm de São Paulo, que vêm de Minas, que vêm de Pernambuco, que vêm do Rio de Janeiro. Em vez desse imposto entrar nos cofres do estado do Ceará, para a saúde, para a educação, irão para os cofres desses estados, São Paulo, Minas. Então essa casa está sendo chamada a garantir a urgência, porque essa urgência é o que permite cobrar ano que vem, que o imposto, em vez de ficar em São Paulo, se possível, deputado Joaquim Noronha. Pois não, venha para os cofres do estado do Ceará. E a lei nos obriga, ou nós aprovamos isso na noventena, com 90 dias antes, ou esse imposto continuará indo para os cofres do estado de São Paulo, Minas, Rio, das empresas sediadas em outros estados. Nós estamos falando, portanto, de ICMS eletrônico. É a empresa que vende pela internet. Portanto, nós estamos tratando de imposto de empresa que não está sediada no estado do Ceará. E é um dinheiro que, se nós não votarmos aqui, em vez de vir para a gente ter recursos para a saúde, para o combate à seca, vai ficar para o governo de São Paulo, para o governo de Minas, para o governo do Rio de Janeiro. Ora, isso não interessa a nenhuma força política, a nenhum cearense. Então, penso eu, quero clamar, quero suplicar que nós tenhamos aqui alguma divergência, mas coloquemos o interesse público do Estado acima de qualquer coisa. Porque senão nós vamos estar ajudando, são os outros estados. Quem vai bater palma para nós se nós não votarmos no prazo é o estado de São Paulo. É o estado do Rio. Porque ele recolhe da empresa que está lá. É somente a lei aprovada no Ceará que vai dizer: opa, estado de São Paulo, parte desse recurso não é seu. Parte desse recurso é do estado do Ceará, porque quem comprou o produto foi um cearense. E, portanto, o que está posto aqui é: garantamos o prazo para permitir ao estado do Ceará cobrar das empresas sediadas fora do Ceará o imposto que é devido ao povo cearense. Senhor presidente, eu só queria pedir um minutinho para poder ouvir o parte do nosso deputado Joaquim Noronha. Mais um minuto para Vossa Excelência administrar a parte. Deputado Eumano, eu quero só me juntar a Vossa Excelência no pronunciamento que o nobre deputado faz nessa tribuna e realmente dizer da importância que é esse requerimento, realmente que vai fazer uma desigualdade de arrecadação que hoje acontece nessa questão de produtos via internet. Então, quero dizer que eu votarei o texto principal a favor, como votarei também a matéria de urgência do requerimento. Mas não posso, deputado Eumano, também deixar de concordar aqui com alguns deputados que aqui se pronunciaram, acho que o deputado João Jaime, deputado Aldic Mota e deputado Roberto Mesquita, também não posso deixar de concordar que teve-se um prazo que poderia essa mensagem também ter chegado antes. Repita, eu vou votar agora a favor da matéria de urgência, deputado Evandro. Vou votar pela urgência da matéria. Mas eu acredito no bom trabalho parlamentar, no bom trabalho dos deputados. E essa matéria, praticamente, nós iremos votar ela, apesar de eu ter um conhecimento algum dela, mas sem um conhecimento profundo, como de alguns outros casos tem acontecido. Então, realmente é uma matéria que exige o nosso esforço e o faremos
hoje e o faremos amanhã, mas que no futuro, aqui fica o meu apelo também ao deputado Evandro, com que a gente possa dar realmente ao Parlamento, à Casa do Povo do Estado, possa dar o tempo necessário para fazer o discernimento sobre as matérias que aqui chegam. Era o que tinha, deputado Eumano. Muito obrigado, deputado Joaquim Noronha, e tenho que concordar com Vossa Excelência, e nesse caso concordarei com o deputado Aldic. Se a crítica se tinha um prazo, o governo enviasse antes para a gente ter tempo para debater. Essa crítica eu tenho que concordar. Mas se tem um prazo legal para a gente cumprir, o governo mandou agora, eu não vou prejudicar o Estado do Ceará, nós temos que aprovar a urgência, aprovar a mensagem, para não deixar o Estado deixar de ter acesso a impostos de outras empresas de outros estados. Então, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com a crítica. Se tinha um prazo, 30 de setembro, e o governo mandar no 26, 27, 28, o governo errou. Devia ter mandado em agosto, para a gente debater. Mas se mandou agora, e o prazo constitucional é da noventena, então a gente faça a crítica a quem mandou no último momento. Pois não. Com Vossa Excelência, só para fazer uma crítica por dever de fidelidade aos nossos argumentos. Certo? Eu estou verificando um erro doutrinário no que Vossa Excelência está falando. Doutrinário na questão do direito tributário. Me permita. Nós estamos falando de dois institutos. O Instituto da Anualidade Tributária e o Instituto da Anualidade Nonagesimal, que são justamente os 90 dias. Nada impede esse... Mano, a presidência pede a contribuição de Vossa Excelência para poder já concluir aí, administrando a parte do deputado Aldic, porque existem outros deputados inscritos. Você rápido. Deputado Eumano, só para que a gente possa estabelecer aqui um discurso doutrinariamente legítimo. O princípio da anterioridade anual, certo? Nós podemos votar qualquer alteração tributária aqui em dezembro desse ano, e ela vai valer em 2016. O que ela não vai valer é em 1º de janeiro. Se nós chegarmos a votar a mensagem, vai chegar ainda a mensagem de direito tributário, ainda esse ano, ela vai valer em 2016. A anterioridade nonagesimal é que os 90 dias ela vai cumprir, ela vai viver só em fevereiro, em março. Com Vossa Excelência. Então, eu quero pegar o recurso do imposto da empresa paulista a partir de 1º de janeiro. Então vamos restabelecer o argumento legítimo. Então, não é que nós tenhamos que votar até dia 30 de setembro. Eu nem concordo com Vossa Excelência, mas concordando com o argumento de Vossa Excelência, eu quero recolher o imposto da empresa paulista aí é outro argumento. A partir de 1º de janeiro. Aí é outro argumento. Mas doutrinariamente vamos fazer que todos nós temos unidade para defender o interesse do Ceará e cobrar o imposto de empresa fora do Ceará a partir de 1º de janeiro. Concordo. Muito obrigado, presidente. O presidente toma ciência e convida o próximo orador aqui para discutir o requerimento em permuta com a deputada doutora Silvana, o deputado Roberto Mesquita. Vossa Excelência terá 5 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu também sou a favor da urgência da proposta que o deputado Eumano defendeu. Eu também sou a favor da urgência da proposta que vai dar mais vigor às empresas do Estado do Ceará. Eu também sou a favor da urgência da proposta que tem na mensagem o parágrafo final, que diz que os impostos que têm alíquota, os produtos e serviços que têm alíquota de 25%, o Estado de São Paulo, do Sul e Sudeste, com exceção do Espírito Santo, vão ficar com 7% e 18% vem para o Ceará. A essa proposta que o deputado Eumano defendeu, eu sou a favor. Agora, me parece que, para variar, tem pegadinha na proposta. Tem pegadinha na proposta. Nós estamos falando aqui no comércio eletrônico, que não estava abraçado pela Constituição de 1988, há 20 e tantos anos atrás, não tinha vigor a internet e o comércio eletrônico, e o legislador, à época, não pôde fazer leis que tornassem justo o comércio entre vários estados. É verdade que o nosso estado é um estado consumidor, e nós não podemos fazer com que o estado abra mão de receitas, principalmente porque é o ICMS a principal receita do estado do Ceará. Agora, nós pegamos uma mensagem que tem o condão de dar ao Ceará um imposto daquilo que o cearense compra lá em São Paulo,
lá no Rio de Janeiro e outros estados, é o que toda casa aqui quer votar. É o que o deputado Elmano defendeu. Agora, a mensagem me parece que acrescenta umas coisinhas, viu, deputado Elmano? Aí é que está o perigo dessa urgência, onde se defende uma coisa e se vota outra. Aqui nós já estamos falando, lá na frente, já estamos pegando aqui qualquer pessoa indicada no Distrito Interior que, na condição de contribuinte ou não, consumidor final adquira mercadoria, bem ou serviço em operações interestaduais. Já saímos da internet e já botamos para todo mundo. Já estamos falando aqui no parágrafo 5º, nas operações e prestações, o artigo, o que diz o parágrafo 5º dessa lei? O artigo 44 com nova redação, nós estamos dando nova redação. Qual é a nova redação? Vamos cobrar 4% nas prestações de serviço de transporte aéreo de passageiro, carga e mala postal. 4% para as mercadorias ou bens importados do exterior por contribuinte do imposto. Beleza, está importando, tem que não tenham sido submetidos a processo de industrialização ou ainda que tenham submetido a processo de industrialização resulta em mercadoria de bem ou consumo superior a 40%. Portanto, nós estamos tratando de uma matéria bem diferente da que nós estamos defendendo. E é isso que nós não podemos, é isso que nós não podemos ceder. Nós temos que discutir a mensagem como um todo, não só a ideia do comércio eletrônico que evoluiu e que o Estado do Ceará passou a perder porque não é um Estado produtor e é Estado consumidor. A isso toda a Assembleia Legislativa se acosta e vota a urgência pela anterioridade, pela noventena, por todos os motivos possíveis. Agora, pegadinha na matéria, sacrificando mais o contribuinte cearense, sacrificando mais a empresa, taxando mais, aí nós temos que realmente discutir, porque à luz do que se lê no corpo da justificativa da mensagem, nós estamos votando aqui uma coisa quase santa, uma coisa que nenhum dos parlamentares pode se distanciar dela, que é dar ao cearense justiça fiscal e tirar da região sudeste e trazer para o Ceará. Agora, quando se olha o corpo da mensagem, nos refere a incisos de lei de 1996 do ICMS, precisamos olhar com cuidado. Precisamos olhar com cuidado. E se o princípio da noventena vai fazer com que o Estado do Ceará perca 2 ou 3 ou 4 dias de janeiro, primeiro, por quê que não se apressaram, deixaram para trazer de afogadilho, como via de regra tem vindo para essas casas leis importantes, lei orçamentária, lei de diretriz orçamentária, lei importante, só chega nessa casa, lei importante de interesse do governo, só chega nessa casa de afogadilho. Normalmente se vota na última sessão do período legislativo, 4 ou 5 matérias, se faz 5, 6, e é a esse costume que eu quero me insubordinar e pedir que nós votemos com atenção. Ao que o deputado Elmano falou, eu quero me abraçar com ele e votar com ele. Ao que está no papel, não. A presidência convida o próximo orador para discutir o requerimento em permuta com o deputado doutora Silvana, o deputado Ferreira Aragão, líder do PDT, do bloco PDT, PP e PEM. PEM e PSL. Está aumentando, é o maior partido dessa casa. É o maior partido dessa casa, eu sou líder, a responsabilidade é muito grande. Meu querido presidente, o nosso alô para os telespectadores da TV Assembleia, da Rádio FM Assembleia. Presidente, eu estou aqui para defender a nossa empresa. Nós estamos aqui para defender o que é nosso. Nós estamos aqui como representantes do povo para defender a nossa economia. Mais recursos para o estado do Ceará. Eu não estou aqui, estou falando por mim, não estou falando por ninguém, nem estou acusando ninguém, longe de mim acusar um companheiro. Não estou aqui para defender a empresa baiana, não. Eu não estou aqui para defender a empresa paulista, sergipana, carioca, não. Lá eles têm representantes dele. Nós somos representantes do estado do Ceará. Estou aqui para defender o meu estado, estou aqui para defender a nossa gente, que nossa gente é sofrida, já não tem água, já tem pouca comida. Eu vou aqui defender o que é nosso.
melhorar recursos para o Tesouro Estadual, para que possa destinar à saúde, à educação, à geração de emprego do nosso povo sofrido. Estou aqui para defender, para aliviar o cofre da empresa lá de fora, não. Eu quero o dinheiro lá de fora para vir para o Ceará. O ICMS eletrônico, ele vai render 100 milhões de reais por ano. São quase 10 milhões por mês. Quanto mais rápido a gente aprovar isso aqui, mais ligeiro o dinheiro vem para nós. Ou vocês querem demorar para o dinheiro ficar lá, favorecer a empresa de fora, que explora o nosso povo, que representa uma sucção econômica? É preciso explicar isso para o povo. Deputado Evandro Leitão, é preciso esmiuçar, detalhar, explicar para o povo que está ouvindo a gente sem entender direito o que nós estamos discutindo aqui. Se possível, uma parte, deputado João Jair. Então nós temos que explicar bem direitinho, didaticamente, o que é que está acontecendo, o que é que nós estamos discutindo. Quem está em casa acompanhar pela FM Assembleia, pela TV Assembleia, o que é que nós estamos votando, explicando. Eu nunca falei aqui que um amigo meu não sabe votar. Eu respeito todos os companheiros, acho que todos sabem votar. Todos têm mérito. Estava nesse instante elogiando o deputado Agenor. Deputado Agenor. Elogio meus companheiros, eu não estou aqui para criticar. Estou aqui para falar o que eu penso, o que eu acho, o que eu defendo. Então é interessante que a gente vote isso aqui em regime de urgência, porque quanto mais cedo a gente aprovar, mais cedo esse dinheiro entra. Nós estamos precisando de dinheiro. O Estado do Ceará, ontem eu tive uma notícia muito boa, dada pelo ministro do Trabalho, Dr. Manuel Dias, um evento ontem aqui do PDT nessa cidade, para filiação de novos prefeitos ao PDT, 66 prefeitos entraram ontem no PDT, com os nossos 11, são 77 prefeitos que estão com a gente. Ele dá uma notícia boa, deputada Raquel, que o Estado do Ceará foi o Estado que mais empregou. Enquanto São Paulo, Rio, Brasília, Minas estão desempregando, nós estamos aqui empregando. Notícia dada pelo ministro do Trabalho ontem aqui em Fortaleza. Então isso aqui que nos interessa é gerar emprego, gerar renda, matar a fome do nosso povo, trazer dinheiro para a gente aplicar em obras hídricas, para o nosso povo não morrer de sede. Esse é o nosso compromisso. Eu tenho um maior carinho pelos meus companheiros, eu contesto a ideia deles, às vezes eu contesto, nós temos maneiras diferentes de pensar, mas há um respeito, um querer bem muito grande, e um respeito mútuo entre os companheiros, mas às vezes eu discordo da ideia, do posicionamento, do trabalho do companheiro, que às vezes está prejudicando o Estado do Ceará sem saber que está prejudicando, está fazendo um gol contra, quando devia chutar na trave de lá, está chutando na trave de cá, dá uma rosquinha, a bola entra e faz um gol contrário, e pensa que está chutando para frente, está dando uma de rosca, está entrando a bola atrás, está dando prejuízo ao Estado do Ceará, pensando que está favorecendo. É esse o caso. Quanto mais a gente atrasar isso aqui, mais difícil o dinheiro entra, vai demorar. Quanto mais se aprovar, o Ceará não pode perder 10 milhões por mês. Vocês imaginam o que é que a gente pode fazer com 10 milhões para matar a fome desse povo? É muito dinheiro. 100 milhões por ano, nós não podemos. Então nós temos que votar isso em caráter de urgência, em nome do nosso povo, em nome do Estado do Ceará. Nós precisamos fazer isso urgentemente. Muito obrigado, presidente. A presidência convida agora a deputada doutora Silvana para discutir, depois o deputado Heitor. 5 minutos, deputada. Deputado Júlio César Filho, gostaria já, antes de começar a discussão, saudar o vereador Valdécio de Barroquinha, terra do Jaziel, ali de onde faz parte o Bitupitá do Jaziel. Estivemos em sua residência, muito bem recepcionado, café da manhã maravilhoso, então entra na nossa história de vida. Daqui a pouco estarei abraçando o nosso querido Valdécio, que está no nosso gabinete. Receba meus cumprimentos, o cumprimento do Jaziel. Eu subi à tribuna dessa casa, meu líder Aldic, Vossa Excelência, que entende muito bem de direito tributário, estava me aconselhando com Vossa Excelência, mas da minha insatisfação, substituo até a palavra insatisfação, deputado Aldic, por inquietação, o porquê o regime de urgência. Com os deputados que me antecederam, subiram à tribuna dessa casa a explicar
a noventena, que caso não se vote assim, será um prejuízo para o Estado. Então, o que eu queria entender da liderança do governo, dos deputados que estão conseguindo compreender que isso, deputado Aldir, que está me parecendo que foi uma surpresa para o governo, não se sabia que tinha essa noventena, não sabia que essa matéria precisava vir para a Assembleia uma vez de tamanha importância. Eu já disse aqui várias vezes na tribuna dessa casa que jamais eu votarei nada que venha causar prejuízo para o nosso Estado. Então, eu me sinto uma deputada livre e com o dever de votar sempre o que é favorável ao nosso Estado. Mas o que eu estou pedindo aqui na tribuna dessa casa, deputado Aldir Mota, é respeito por essa casa legislativa. Se sabe, e aqui ninguém vinha colocar papa quente na minha boca a dizer que, e eu achei linda a explicação do meu querido deputado Elmano, mas não me convence, deputado, é a surpresa de por que tem que vir em caráter de urgência. Ah, mas aí tem os 90 dias. E não existia o tempo passado. Há quanto tempo nós temos de legislatura? Então, essa é uma ideia que o governo teve. Ah, vamos fazer essa coisa boa para o Estado e vamos preferencialmente votar em regime de urgência. E votar em regime de urgência por quê? Se nós vimos aqui, e até em respeito ao discurso muito acertado do deputado Roberto Mesquita, quando ele reclamava exatamente isso, tempo, deputado João Jaime, para que a gente possa saber exatamente o que nós estamos votando, se é realmente bom, se é realmente benéfico para o nosso Estado. E pelo que eu pude já sentir das discussões, e a discussão, deputada Agenor, serve para isso, para a gente poder sedimentar se é realmente uma coisa boa. O deputado Aldir, que pelo deputada que eu... Silvana, quando possível. Com certeza, deputado Aldir, até para que Vossa Excelência possa me esclarecer se é de verdade um benefício para o Estado, e é por isso que nós temos que votar em regime de urgência, e que a segunda pergunta é a que mais não me deixa calar, se o governo foi pego de surpresa por essa ideia. Alguém estava dormindo e teve uma luzinha, vai ser uma ideia muito boa a gente mandar em regime de urgência, que é para os deputados não poderem discutir. Deputado Aldir Mota e em seguida deputado João Jaime. Deputada Silvana, inicialmente, para a gente saber o que é que está votando. Nós estamos votando, deputada Silvana, o requerimento que pede a tramitação de urgência desse projeto de lei. Nós não estamos ainda discutindo o mérito. E o que eu vejo aqui é a tentativa de confundir o requerimento de urgência com o mérito do projeto, sobre o argumento de que o Estado precisa de novas fontes de receita. Essa fonte de receita aqui, não somos nós que vamos dar ao Estado, não, deputada Silvana. Essa fonte de receita já está dada ao Estado, com a promulgação da PEC 87. É lá na proposta de emenda constitucional 87, na emenda 87, que ficou estabelecido que a partir de agora é 20% para um Estado, 80% para outro. Próximo ano, 40%, 60%. No outro ano, 60% e 40%. No outro ano, 20% e 80%, até atingir os 100%. Essa PEC, deputada Silvana, essa PEC é do primeiro semestre. Certo? É do primeiro semestre. E não vamos confundir, volto a dizer, se nós tivermos aqui 10 dias para apreciar essa mensagem, que é uma mensagem que não traz só a regulamentação disso. Essa mensagem, lá no artigo, no inciso 5º do artigo 1º, ela inclusive cria 3 novas alíquotas para tributos que não existiam até agora. 4% nas prestações de serviço de transporte aéreo de passageiro, carga e mala postal. 4% para mercadorias ou bens exportados do exterior por contribuinte do imposto. 12% para as demais prestações e operações ou bens destinados ao novo imposto. Quer dizer, é uma alteração que inclui, inclusive, novas alíquotas. Então, nós não estamos aqui simplesmente regulando o que a PEC já disse. Não é, porque o que a PEC disse já está regulada. Está regulada na própria emenda constitucional. Nós estamos aqui tratando de matéria tributária diversa, inclusive. De matéria tributária que está vindo sob o pretexto. Um minuto para concluir, deputada Silvana, para administrar a parte do deputado Aldir.
matéria tributária que, sob o pretexto de regulamentação dessa PEC 87, que inclusive a mensagem faz menção a ela, vem sendo tratada aqui para que lá na frente, deputado Roberto Mesquita, próximo ano, no final do ano, aí diga assim, vixe, nós votamos isso. Vixe, nós votamos isso. Aí não. Aí o deputado Roberto aqui vai dizer, comemos mosca. Como não? Comemos mosca, que é a gíria, o jargão, quando se vota uma coisa sem aprofundamento, que depois nem lembra o que é que votou, não sabe nem o que é que votou. Então, essa história da 90ª, nada impede que, se isso for votado daqui a 10 dias, vai valer para 2016. Esse discurso é um discurso fraco. Vai valer para 2016. O que vai acontecer é que ela vai valer 90 dias após a nossa votação, dentro do ano de 2016. Ou a partir de 10 de janeiro, de 11 de janeiro, de 15 de janeiro, de 20 de janeiro ou fevereiro, mas vai valer em 2016. E não vamos dizer que a Assembleia está dando um prejuízo ao Estado, porque o Estado já sabia disso e se furtou. Não encaminhou. Deputada Silvana, a presidência pede a compreensão de Vossa Excelência. Eu agradeço. Tendo em vista, tem outros oradores inscritos também para discutir a matéria. Eu agradeço o tempo a mais que me foi dado por Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado Júlio César Filho. Pois não, deputado Silvana. Para discutir, deputado Heitor Ferrer, que também disporá de até 5 minutos. A presidência gostaria de aproveitar e dar as boas-vindas ao vereador de Maracanaú, o vereador Thales do Zoeira, que vem prestigiar essa sessão ordinária. Deputado Heitor, 5 minutos. Senhor presidente, deputado Júlio César, senhores deputados, deputadas, olha, o governo pensa que ou nós somos analfabetos, entende que nós somos analfabetos, ou se somos alfabetizados e somos burros, encaminha uma justificativa como se nós não tivéssemos a condição de discernir. E o corpo é ruim. O deputado Roberto Mesquita, que disse mesmo que os deputados votavam muitas matérias sem ler. Muitas vezes nem dá tempo ler. Nem dá tempo ler. Deputado Júlio César, eu fiz um estudo, certa época, quando era vereador de Fortaleza, as matérias tributárias, todas elas, com exceção de uma ou outra, é de dezembro. O governo, que nada produz, só impõe e toma do contribuinte, o governo não produz nada. Ele apenas arrecada dos bolsos de todos nós. Pegava o mês de dezembro, deputado Agenor, e impunha os impostos. Impunha os impostos, aquilo que é imposto, né? Os tributos. Essa lei que ele está encaminhando agora em setembro, trata de algo, deputado Aldir, sabe de quando? De abril de 2015. A emenda à Constituição é do dia 16 de abril de 2015. Portanto, se fosse algo que tivesse atrelado à urgência, era para colocar logo em maio de 2015, em junho de 2015, em julho, agosto e assim por diante. Se tivesse colocado isso lá, nesse período, o que nós queremos é tempo para sedimentar o conhecimento. Tempo. E o deputado Roberto Mesquita, muito inteligente, diligente, responsável com o seu mandato, nos dá aqui uma outra visão da pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro, deputado Roberto Mesquita. Ele vende um pacote, a gente acha que no pacote tem bombom e tem bala. Acha que tem biscoito e tem veneno. Quando ele cria impostos. Né? A famosa pegadinha do malandro, dando a nós aqui o direito de fazer isso com o contribuinte, sem saber que estamos fazendo. Portanto, a matéria tem todo o mérito, deputado Evandro. Tem todo o mérito. Vamos discutir a matéria, se possível até emendar para melhorar. Agora, pegar sem necessidade nenhuma e estabelecer uma urgência para o deputado cair no que disse o deputado Roberto Mesquita sobre dois aspectos. De votar sem saber o que está votando, que não leu, e na pegadinha do malandro, que não sabe o que é que está votando, que não sabe o que é que tem dentro do corpo da matéria. Está aqui. Nós já sabemos agora, com o deputado Roberto Mesquita, que esta pegadinha já não é mais pegadinha.
ele já sabe que abriu o pacote e viu lá que tem 4%, mais 4% em cima de algo que não existia. Então, estamos tributando o usuário. Portanto, a matéria, não sei, vai estar em votação, né? Nós vamos votar contra o requerimento. Sabe por quê, deputado presidente Júlio César Filho? Porque não carece de urgência. Se o Estado do Ceará fosse prejudicado, se nós não votássemos isso em 10 dias, eu votaria. Mas nós temos até, sabe quando? Até o final do ano para votar. Portanto, não requer urgência. Porque se fosse urgente, o governo tinha se preparado para botar isso em maio, logo após a emenda constitucional. Não mandou. Portanto, é uma adequação. Os estados vão ganhar, porque nós somos estado consumidor e não estado produtor. Tem um escalonamento dessa nova divisão de tributos e os estados vão ganhar, os estados membros, o que é saudável para os estados. Mas a necessidade de urgência não tem. Aprovaremos a matéria, mas sem dar o voto ao requerimento da urgência, que não é necessária. Obrigado, presidente. O presidente toma ciência e convida o próximo deputado para discutir o requerimento, deputado Agenor Neto. Também disporá de até 5 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, ouvintes da TV Assembleia, da FM Assembleia, eu quero, de início, parabenizar o deputado Roberto Mesquita, que tão brilhantemente desempenha seu mandato de deputado estadual e que se concentra muito na questão econômica, tanto do estado do Ceará como do país, e que se não fosse o seu alerta, o seu despertar, para que a gente não pudesse ser pego aqui numa pegadinha, como bem disse o deputado Heitor Ferrer, teríamos todos nós sido levados pela essa urgência do governo do Estado. E como bem disse o deputado Heitor Ferrer, ou o governo assume que não é urgente, já que é a matéria de abril desse ano, ou ele assume que não é urgente, ou assume que é incompetente, porque não tem justificativa de agora essa mensagem chegar aqui na casa e se colocar como urgência e querer atropelar tudo desta forma, porque o próprio governo é quem mandou a mensagem em abril. Eu só quero dizer que votarei contra. Votarei contra porque quero ter a oportunidade, já que é para aumentar receita do município, do Estado, melhor dizendo, que a gente possa mudar ou direcionar esses recursos para a saúde do interior do Ceará. Não é saúde apenas para o Hospital Polo do Iguatu, não, para atender a região Centro-Sul. Muito embora os outros deputados do interior do Ceará, onde tem o Hospital Polo, não tenham colocado a situação difícil que lá está, mas eu tenho ouvido por parte da população que tem ouvido os meus pronunciamentos aqui, tem colocado que a situação também é muito difícil. Então, quero ter tempo para poder aproveitar e fazer, com certeza, a mudança. E, como bem disse o deputado Roberto Mesquita, tem a pegadinha realmente de aumento de impostos. Eu acho não, tenho certeza absoluta que nós temos que dar um basta nesses governos que não se cansam em pensar que a solução do país e do Estado é em mais taxação de impostos. Nosso país é o país que mais cobra imposto no mundo do cidadão. Se nós somos os que mais cobram imposto no mundo de um cidadão, no mundo, deputado então somos nós que com certeza deveríamos prestar os melhores serviços na área da saúde, na área da educação, e infelizmente estamos entre os piores. Então queria dar uma parte ao deputado Aldic e depois ao deputado Odilon. Deputado Agenor, verificando aqui o inteiro teor da mensagem, eu posso até dizer que a pegadinha é tão grande, como o deputado Roberto disse, e parece que descuidaram, porque colocaram a pegadinha no artigo 1º. A lei enviada para a Assembleia tem 5 artigos, ela trata da matéria em 3. O 2º e o 3º replicam o que a Constituição diz, o que na verdade nem precisaria,
porque a Constituição já diz, inclusive a proposta de emenda constitucional trata da divisão de valores para o ano de 2015, e é tanto que não precisava disso aqui, que a lei nem trata 2015. Ou seja, se o Estado não tratou 2015, das duas uma, ou é incompetente para estar renunciando receita, ou isso aqui é só bucha, é só o pretexto. E é a verdade, é só o pretexto. Porque a Constituição Federal, a emenda, já diz claramente, por exemplo, para o ano de 2015, a divisão é 20% para o Estado destino e 80% para o Estado de origem. Na lei, ele nem trata 2015. Por quê? Porque já está valendo, o Estado já está recebendo esse dinheiro. A pegadinha aqui é o artigo 1º, todinho, porque é criando novas alíquotas. Na verdade é essa. E alterando algumas relações tributárias que nada tem a ver com essa emenda 87, que é o pretexto da mensagem. Chega até a desafiar. Pois tira o artigo 1º, que a gente vota a urgência, do 2º e do 3º. Que aí sim, a gente vota regulando a emenda constitucional. É desafio que o governo faça. Tira dessa mensagem, manda outra mensagem para a gente discutir com o tempo o artigo 1º, para ninguém perder o ICMS da divisão dos estados, nem um dia no ano de 2016, o que é balela. Porque se nós votarmos hoje, o dia 6, próxima semana, tivermos pelo menos uma semana para amadurecer isso, deputado Agenor, uma semana pelo menos, nós, no máximo, perderíamos 5 dias do ano de 2016, mas alteraríamos esses impactos aqui, de novas alíquotas, novas relações tributárias, que nada tem a ver com a PEC, a não ser uma mera replicação do que já está valendo, porque a PEC já está valendo. A proposta de emenda constitucional não precisa de uma estadual, de uma lei estadual para valer. Mais um minuto para concluir. Ela já está valendo, tanto que trata o ano de 2015, claramente. E a lei estadual sequer tratou 2015. Por quê? Porque não precisa. Ou se precisasse, o Estado está renunciando a essa receita? Não está. Porque a própria Constituição criou um mecanismo de responsabilização pela distribuição. Olha aqui a PEC, o que é que diz? A responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas e a interestadual será atribuída ao destinatário, quando eles for contribuinte do imposto. Ou seja, o Estado do Ceará já tem condição de cobrar do Estado de Santa Catarina o que o Estado de Santa Catarina, porventura, esteja devendo pelas relações de 2015. Por quê? Porque a PEC já diz. Que a PEC já diz. Aí tem o CONFAS, que também ajuda nisso, sabe fazer isso, os fazendários que estão aqui sabem do que é que eu estou dizendo. Essas relações já estão estabelecidas. Então, na verdade, o parágrafo 2º e 3º é só a bucha, é só o pretexto do envio do texto da mensagem, que na verdade trata de outras relações tributárias que nada tem a ver com a PEC. Deputado Agenor, para concluir, por gentileza. Eu quero, infelizmente não posso dar a parte do deputado Odilon, mas quero agradecer, deputado Júlio César, mais uma vez, por ter dado um tempo extra aí. Pois não, a presidência indaga aos parlamentares se mais alguém deseja discutir o requerimento. Deputado Evandro Leitão, líder do governo, para discutir. Presidente, deputado Júlio César, caros parlamentares que aqui estão em plenário, telespectadores da TV Assembleia. Essa mensagem de 7.787... Deputado, se possível uma parte, deputado Leonardo Pinheiro. Não, deputado. Essa mensagem 7.787, oriunda do Poder Executivo, ela chega nessa casa, deputado Elmano, como Vossa Excelência foi extremamente feliz. Existe sim a urgência dessa mensagem ser aprovada por essa casa o quanto antes. Existe sim, deputado Agenor, o governo não está sendo incompetente, existe a urgência, porque quanto mais tempo passar e essa mensagem sem ser aprovada, são recursos que o governo do Estado estará deixando de arrecadar. São recursos para a da educação, são recursos para a da saúde, que Vossa Excelência tanto exige, lá no Centro-Sul. São recursos na área hídrica do Estado, que passa por fortes dificuldades. E aí, respeitando o princípio da anualidade, assim como também da noventena, se nós deixarmos para aprovar essa mensagem em dezembro, apenas em março de 2016, o governo do Estado poderá estar cobrando
dos contribuintes. Portanto, nós pedimos aqui aos nossos colegas parlamentares... Uma parte, por favor. Pois não, deputado Elmano. Nós pedimos aqui aos nossos colegas parlamentares que nós possamos aprovar esse regime de urgência. É importante para o governo, é importante para a população do nosso Estado. E vou um pouco mais além, deputado Roberto Mesquita. Nós contactamos com técnicos da Cefaz, no sentido de que amanhã possam estar aqui na Comissão de Fiscalização e Orçamento, para que qualquer dúvida possa ser dirimida. Com relação à suposta pegadinha, que, salvo engano, Vossa Excelência que levantou, não sei se foi Vossa Excelência ou foi o deputado João Jaime, eu quero informar que no artigo 44, a respeito dessas alíquotas, os estados do Brasil, todos eles já cobram essas alíquotas através de uma resolução do Senado, que é a resolução número 13. Essa resolução já permite que todos os estados cobrem. E os estados, o estado do Ceará apenas está regulamentando, já é cobrado, essas alíquotas já são cobradas, ou seja, não existe nenhuma pegadinha, porque os estados já cobram através dessa resolução, a resolução número 13, deputado João Jaime. Portanto, era essa mensagem que eu estou querendo aqui passar, pedir a compreensão dos nossos colegas parlamentares, no sentido de que nós possamos aqui aprovar essa mensagem, o regime de urgência dessa mensagem, pois causará sim prejuízo para o Estado, caso nós não aprovemos. E quanto mais tempo passar essa mensagem aqui nessa casa, são recursos que o governo do Estado estará deixando de arrecadar. Deputado Elmano. Caro deputado Evandro, primeiro, com o maior respeito, retificar a informação do deputado Aldic. Efetivamente, a emenda constitucional foi aprovada e publicada, mas o Estado do Ceará hoje não recebe 1 centavo de ICMS eletrônico. Porque o Estado de São Paulo não deixa e não tem deixado a operacionalização do sistema, porque não quer perder o recurso, e por isso nós precisamos aprovar a lei. E tanto é assim que na emenda constitucional é previsto 20% a cada ano. 2015 seria 20, 2016 seria 40. 2016 já será 40, já vai iniciar com 40, porque 2015 não foi possível operacionalizar. Portanto, efetivamente, nós precisamos aprovar a lei para garantir 10 milhões, em torno de 10 milhões ao mês para os cofres do Estado do Ceará. Isso não é aumento de carga tributária, é tirar de São Paulo para colocar no Estado do Ceará. E 10 milhões ao mês no Estado como o nosso faz falta. É evidente que nós vamos olhar as observações do deputado Alberto que está falando, com muita prudência e cautela, sim, e vamos analisar. Agora, é evidente que eu não vou, se o Estado cometer um erro e mandar tarde, eu não vou prejudicar o povo do Ceará e deixar de recolher 10 milhões a mais, porque o governo mandou num prazo que é muito curto para a gente analisar. Eu prefiro aprovar, garantir os 10 milhões e vamos analisar as questões que o deputado Roberto Mesquita está levando, e sempre com muita atenção e com profundidade. Portanto, é para retificar de que o Estado será hoje não recebe recurso de ICMS eletrônico. E a lei é muito importante para recebê-lo. Obrigado, deputado Elmano. E, como Vossa Excelência falou, todas as questões levantadas pelo deputado Roberto Mesquita, nós teremos a oportunidade de amanhã, na audiência pública, na Comissão de Fiscalização e Orçamento, nós dirimirmos com toda e qualquer dúvida com os técnicos da Cefaz. Deputado Leonardo Pinheiro. Deputado, eu vou logo mais à tribuna para discutir, mas eu queria colocar, deputado Evandro, que alguns deputados sobre a tribuna para questionar por que não foi mandado antes. É um questionamento razoável, pertinente. Mas nós estamos em tempo. E quanto mais nós não aprovamos agora, no final desse mês, quanto mais tempo demorar, mais o Estado do Ceará perderá importantes recursos. Deixará de arrecadar. Vossa Excelência colocou muito bem. Se for aprovado em dezembro, nós só arrecadaremos em março. Nós estaremos perdendo cerca de 20 milhões extremamente preciosos
para amenizar as dificuldades que o nosso Estado passa, como a seca, como a questão da saúde. Então, deputado, eu já subirei para discutir. Serei o próximo orador, colocarei mais algumas questões, mas eu me associo plenamente às colocações que Vossa Excelência acaba de fazer. Obrigado, deputado Leonardo Pinheiro. Agradeço aí, presidente. Pois não. Mais alguém para discutir? Deputado Leonardo, para discutir. Meu bom dia a todos, colegas deputados, senhor presidente Júlio César Filho. Eu já me sinto contemplado pelos oradores que me precederam, mas eu queria fazer aqui algumas colocações para que as pessoas que nesse momento a sociedade nos ouve, nos escutam, possa estar entendendo um pouco melhor qual é o cerne da discussão que nós estamos fazendo nesse momento. Essa lei, simplesmente, ela muda a cobrança do ICMS na origem para que parte dessa cobrança possa ser no destino. ICMS por compras virtuais, através da internet. Portanto, deputado Zé Ailton, Vossa Excelência, que é um grande tributarista, é uma questão bem simples, que um produto que você compra pela internet hoje, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou qualquer estado do Sudeste, todo o ICMS fica naquele estado. O que essa lei propõe é que, ao invés de todos os impostos, todos os tributos serem cobrados na origem, sejam cobrados no destino. Ressaltar que esses recursos são extremamente importantes para o estado do Ceará. São cerca de 100 milhões ano. Portanto, daí, por que agora que nós pedimos essa urgência na votação? Por causa dos princípios, como o deputado Evandro Leitão muito bem colocou, da anualidade, que a lei tem que ser votada um ano antes, isso é bem sabido, e da noventena. Quer dizer, que se aprovarmos só em dezembro, esse imposto só poderá ser cobrado em março. Como eu disse anteriormente, são importantes recursos que o nosso Estado perde. O deputado Roberto Mesquita, com muita propriedade, ele colocou uma questão que poderia vir a ser uma pegadinha. O deputado sempre extremamente atento a essas questões, como um grande parlamentar que colocou uma questão que poderia gerar, deputado, um vício de lei. Mas eu queria esclarecer que existe a resolução número 13 de 2012 do Senado Federal, que já regulamenta essa cobrança na grande maioria dos estados do Brasil. Portanto, essa questão está superada e o estado do Ceará poderá fazer sem maiores problemas essa cobrança. Queria aqui ressaltar que alguns deputados deputado Leonardo. Com todo prazer. Alguns deputados colocam, de forma legítima, que essa matéria poderia ter vindo antes, porque veio agora. Mas eu queria esclarecer, senhor presidente, que ainda está em tempo. Se tivermos a sensibilidade dos colegas de votarmos essa urgência e votarmos ainda essa semana, essa lei, o Ceará não perderá nem um centavo de recurso em relação a essa cobrança do ICMS eletrônico. E aqui ressaltar, que eu acho que é muito importante dizer, que o cearense não pagará R$1 a mais de tributo, apenas deixará de cobrar na origem, que é lá no São Paulo, ou nos estados do Sudeste, para vir cobrar aqui no Ceará. E a tendência é que esses tributos, esse valor, cada vez aumenta mais. Ano a ano, as compras via internet, elas têm aumentado. Portanto, é absolutamente urgente que essa casa tenha sensibilidade de votar essa urgência nessa matéria, para que nós possamos votar ainda essa semana
e, portanto, o Estado do Ceará não perca recursos tão necessários, tão importantes, tão prioritários, para que o governo do Estado, nesse momento de muita dificuldade nacional, de crise, de poucos recursos, possa dar continuidade, possa dar andamento às políticas públicas importantes para o nosso Estado. Destacaria aqui a saúde, a segurança e o combate à seca. Nosso Estado, muito provavelmente, entrará no próximo ano de seca. Deputado Leonardo, a presidente dará mais um minuto para Vossa Excelência administrar o aparte. E é absolutamente importante esses recursos para que o governo possa fazer com que o nosso Estado, nosso povo, passe por esse período tão difícil, sem maiores transtornos, sem maiores dificuldades e sem maiores sofrimentos. Eu queria passar a palavra para o deputado Zé Ailton Brasil. Deputado Leonardo, eu me acosto aqui aos pronunciamentos de Vossa Excelência e do deputado Evandro em defesa da matéria. Realmente é urgente. E o que nós estamos fazendo é simplesmente disciplinando no ordenamento jurídico do Estado do Ceará, alterando a Lei 12.670, que é a lei que rege o ICMS do Estado do Ceará. Então, o Congresso Nacional fez a alteração e nós precisamos hoje, o Estado do Ceará precisa colocar no seu ordenamento jurídico a legislação do ICMS para que sejam feitas as alterações. E a lei, no seu artigo 1º, ela já deixa bem claro quem será o contribuinte, é o remetente da mercadoria e não o consumidor final. Então a lei já deixa bem claro. O remetente, quem remete a mercadoria para o Estado do Ceará é que tem a responsabilidade pelo pagamento do tributo, não o consumidor final. Que a gente possa deixar isso claro para a população e que em nenhum momento nós estamos alterando a legislação com relação ao aumento da carga tributária do Ceará. E gostaria de dizer, deputado Leonardo, dos 18 estados, os 8 estados nordestinos já alteraram sua legislação com relação ao ICMS. Eu não estou falando aqui dos estados mais ricos. São Paulo, a carga tributária de São Paulo, o ICMS, 18%. E os demais, e os 8 estados nordestinos que tinham 17%, estão alterando para 18%. E o Estado do Ceará continua com sua alíquota de 17%. O que mostra que o Estado do Ceará não tem nenhuma intenção de aumentar a carga tributária dos contribuintes do ICMS. Deputado presidente, mais 30 segundos para poder terminar o pronunciamento com vossa concluir, deputado, 30 segundos, sem nem vista, nem do deputado Carlos Felipe para discutir a matéria. A parte do deputado Zé Ailton, com seu vasto conhecimento, sem dúvida alguma, muito enriquece, muito abrilhanta o nosso pronunciamento. E só para finalizar, queria dizer, senhor presidente, que por mais que nós discutamos e realmente os argumentos da oposição têm todo sentido, tem todo cabimento, realmente a gente percebe que existe a preocupação legítima no sentido de essa casa poder fazer as leis de forma correta, de forma que realmente venha trazer benefício para a sociedade, mas eu acho que quanto mais nós discutimos esse... Presidência toma ciência... Quanto mais nós discutimos esse assunto, mais o Ceará está perdendo preciosos recursos importantíssimos para o bem-estar social. Convidamos agora o deputado Carlos Felipe para discutir. Bom dia, caros deputados, deputadas, imprensa. Primeiro eu queria fazer um pedido aqui aos órgãos do governo do Estado do Ceará. Estive esse final de semana em Crateús, em Paporanga, em Independência, em Novo Oriente. A situação com relação à questão da seca, deputado Alberto Mesquita, está se agravando, porque nos Brerrobó era o que era esperado, se agravou drasticamente. Então, eu queria fazer um pedido a todos os deputados e ao governo do Estado para apressar a questão das emendas parlamentares e o decreto que permite que 50% dos recursos possam ir para o enfrentamento à seca ou à saúde. Queria aqui lembrar a casa e pedir a ajuda de todos os deputados, inclusive serve para o deputado Agenor também, tramita no Congresso Federal hoje uma PEC chamada PEC 01, a emenda 29 da saúde, antiga PEC 29, que define novos índices de financiamento para a saúde.
a nível municipal, estadual e federal. Como todos sabem, hoje, os municípios é 15%, o mínimo, investem 23%, os estados 12%, investem, o Ceará investe 16%, é um dos que mais investe, bem acima da obrigação, e a União investe o ano anterior mais o aumento do PIB. Nessa nova proposta, que ela se baseia basicamente naquele projeto de lei de mais de 1 milhão de assinaturas populares, que é o Saúde Mais 10, que nós iríamos, então, nos próximos 5 anos, tanto municípios, como Estado, como União, progressivamente, de 15 até 18, da receita corrente bruta. Isso corresponde a 10% do PIB. E essa PEC 01, ela está tramitando nas comissões e nós precisamos, com os nossos deputados federais, apoiar essa mudança na regra para melhorar a situação. Eu queria falar sobre essa questão aqui hoje, discutir essa matéria. Ficou bem claro que se a gente votar isso em dezembro, só começa a arrecadar 90 dias depois. Então, nós vamos perder 3 meses de arrecadação. É verdade. Não é obrigado a votar agora. Pode-se votar no mês que vem. Mas cada mês que passar mais, um mês perdido. São 100 milhões para serem distribuídos. E essa divisão hoje é injusta. Só o Estado produtor que fica com o recurso. Eu tenho certeza que os deputados vão compreender que o Estado do Ceará precisa de recurso para enfrentar a seca, precisa de recursos para enfrentar a crise da saúde, e eu tenho certeza que os deputados vão ter consciência de que essa mudança ela é essencial para os corpos do governo. E além disso, para deixar claro que não está apenas uma ordenação jurídica. O Estado de Ceará já cobra, só para melhorar o ordenamento jurídico do Estado, porque atende apenas à legislação federal. Há uma lei federal que estabelece as cotas. O Ceará está se adequando a essa lei federal. Então, se a gente não votar hoje, se votar daqui um mês, é um mês a menos de recursos para o Estado de Ceará. Então, isso ocorre mesmo, são 100 milhões de reais em produtos eletrônicos que estão sendo vendidos no Ceará. E quanto tempo mais a gente demorar, mais tempo a gente vai perder. Então, eu queria pedir a compreensão dos deputados estaduais. O momento é crítico, não é momento da gente estar polemizando politicamente a discussão. É importante que eu compreendo que as discussões poderiam ser antecipadas, mas eu tenho certeza que essa consciência de que se demorar mais tempo para se votar, vai haver prejuízo para o erário. Com esses argumentos, com essas informações, eu acho que todos nós vamos ter consciência e votar corretamente. Deputado, eu só não entendo ainda... Mais um minuto aí para Vossa Excelência administrar uma parte, deputada. A votação de emergência da matéria, entendeu? Que dá para aguardar, sim. Então, é só isso que eu peço, que a gente possa ter mais tempo para estudar a matéria. Então, eu acho que não tem de ser deputado, de urgência. E eu queria aproveitar a oportunidade e pedir verificação de quórum, porque eu estou vendo que realmente a quantidade de deputados que está aqui no plenário não daria para votar a matéria. Deputado, eu concordo com Vossa Excelência com relação ao que deveria ter vindo com antecedência. Mas cada mês que nós retardarmos isso, nós vamos perder o equivalente a 1/12 do recurso. Concordo com a crítica, mas é só a ordenação jurídica, certo? Apenas se adequa à ordenação jurídica e nós não podemos perder um mês. Faça aqui, concordo com a senhora a crítica que deveria ter vindo antes, mas o Estado de Ceará não pode perder o recurso e deixar nos estados produtores da tecnologia. Nós não podemos ter essa perda. Então, essa compreensão que a gente pede a todos vocês, que se não votar em matéria de urgência hoje, se votar só no próximo mês, é um mês a menos. 90 dias é assim, deputada. Se votar em outubro, aí você vai ter que ter novembro, dezembro, janeiro. Se votar em novembro, aí você tem dezembro, janeiro, fevereiro, é março. Então, cada mês é um mês atrasado. É o princípio da noventena e da anualidade. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de pedir verificação de quórum. Tá, no momento oportuno, quando for para deliberar, a presidência vai pedir aí que
os deputados presentes renovem suas presenças. Para continuar na discussão, deputado Zé Ailton Brasil. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, assessores presentes, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia. O que nos traz aqui para discutir com relação à urgência da matéria? O que o Estado do Ceará está fazendo, ele não está alterando carga tributária. Ao contrário, senhor presidente, de outros estados brasileiros que estão aumentando a carga tributária, onde hoje a alíquota interna de ICMS é 17%. São Paulo, um dos estados mais ricos, já tinha alíquota de 18%. O Ceará continua com a mesma alíquota de 17%. Já tivemos conhecimento que dos estados nordestinos, dos novos estados, 8 estados, deputado Antônio Granja, estão alterando a legislação, passando a alíquota do ICMS, a alíquota interna de 17% para 18%. Não consta no planejamento tributário do Estado do Ceará esse aumento de alíquota. Conhecemos que a crise que estamos passando, deputado Evandro Leitão, é grande para os estados brasileiros. Mas graças à administração, com certeza, mas graças à administração do Mauro Filho com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda, o Estado do Ceará hoje tem uma saúde financeira melhor do que os demais estados brasileiros. O que nós estamos discutindo aqui é uma lei de suma importância para o Estado do Ceará, porque ela adequa ao ordenamento jurídico tributário do Estado do Ceará uma decisão do Congresso Nacional, onde disciplina o comércio eletrônico. E no artigo 1º deixa bem claro aqui, na hipótese do inciso 12 deste artigo, o remetente da mercadoria ou prestador de serviço recolherá o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Ou seja, São Paulo, quando vende para o Ceará, quando ele vende para a empresa, ele vende com 7%. Quando ele vende para consumidor final, ele vende com 18%. Então, essa diferença de carga tributária, quando você compra através da internet, fica para o Estado do Ceará. Ele já fica para o Estado de São Paulo. São Paulo já fica com emprego e ainda fica com 10% do ICMS que é devido naquele produto. Então, nós aqui não estamos criando responsabilidade para o consumidor. Nós estamos dividindo o ICMS. Parte do que São Paulo paga, ou seja, 10% virá para o Estado do Ceará. Por isso que nós estamos discutindo e pedindo a compreensão de todos os deputados, para que vote essa matéria o mais urgente possível, para que possamos obedecer o prazo da anterioridade, o princípio da anterioridade, e podemos também a noventena. Esse é o que nós estamos solicitando, senhores deputados, para que a gente agilize a tramitação e a votação dessa mensagem nessa casa, para que o Estado do Ceará não chegue a perder mais nenhum recurso financeiro, tendo em vista a crise que nós estamos vivenciando no momento. Passo uma parte ao deputado João Jaime. Nobre deputado Zé Ailton, eu concordo com a urgência se ela fosse somente para tratar o que Vossa Excelência está falando. Mas ela não é só para tratar isso. O governo do Estado, através da Secretaria da Fazenda, mandou uma lei para cá que não só regulamenta o que Vossa Excelência e o que os que o antecederam e defenderam a matéria falaram, que é só para regulamentar, mas ela cria impostos. A matéria é muito clara quando tem um artigo que ela diz assim: nas importações via internet será cobrado 4%. Isso não está na lei lá da divisão do ICMS. Se você está importando, não está vindo de São Paulo, e que São Paulo fica com imposto do Rio de Janeiro. A importação, ela quer dizer o seguinte, nesse artigo quer dizer o seguinte: quando você comprar pela internet qualquer produto importado, vai incidir 4%. Se o consumidor individual comprar qualquer objeto de R$15, R$20, e aí a lei não prevê nenhuma isenção de piso,
ela, o que é que vai acontecer? Vai pagar 4%. Então, essa é que é o problema. Por isso nós somos contra a matéria, não porque ela regulamenta, mas porque ela traz pegadinha, ela traz mais imposto para o Estado do Ceará, para o contribuinte do Estado do Ceará. Por isso nós somos contra. Muito obrigado. O Estado do Ceará, ele não está criando imposto de importação. A legislação atual já obriga o contribuinte a pagar o imposto de importação. Nessa lei? O que ele está dizendo é que o comércio eletrônico também passa a ter um imposto sobre a importação, a tributação de ICMS sobre a importação. Porque hoje, Vossa Excelência, ao comprar um produto, Vossa Excelência vem com o produto, ao chegar no aeroporto, ao chegar no porto, Vossa Excelência já paga o tributo. Então nós estamos obrigando, deixando bem claro na legislação, quando se tratar através do comércio eletrônico, fica também o contribuinte ou responsável obrigado ao pagamento do tributo. Simplesmente nós estamos reafirmando o que já hoje a legislação já tem previsão legal. Vamos votar, presidente. Presidente, toma ciência e... Não vai mais chegar ninguém, não. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Os deputados, por gentileza, registrem suas presenças. Pede o assessor para derrubar o painel. Já podem votar. Pode votar já, deputado. Nós estamos verificando o quórum. Então, por gentileza, registrarem as presenças para saber se temos quórum para deliberar. Vossa Excelência pode conferir o quórum, pedindo que as pessoas se levantem e conte. Foi solicitado pela deputada Fernanda Pessoa que fosse verificado o painel. Vossa Excelência, por gentileza, aí, registrando as presenças para saber se há ou não quórum para deliberar. Mais algum deputado para registrar a presença? Deputado presidente, Tim Gomes, tem um tempo, que se encontra na casa, nós estamos solicitando a presença que os deputados possam vir até o plenário, quem está na dependência da casa. Deputado Daniel Oliveira, deputado Sérgio Aguiar, por gentileza, deputado Manuel Duca, deputado João Jaime, deputado Joaquim Noronha, deputado Eli Aguiar, deputada Aderlânia Noronha, para registrar a presença, deputado Agenor Neto, deputado Aldique Mota, deputado Bruno Gonçalves, deputado Capitão Wagner, deputado Carlos Mano Marques, deputado Carlos Matos, deputado doutor Sarto, comparecer ao plenário, por gentileza, deputada doutora Silvana, deputado Fernando Hugo, deputado Ferreira Aragão, deputado Gônia Arruda, deputado Heitor Ferrer, deputado Ivo Gomes, deputada Laís Nunes, deputado Naumir Amorim, deputado professor Teodoro, deputado Renato Roseno, se estiverem na casa, comparecer ao plenário, deputado Roberto Mesquita, deputado Walter Cavalcante. Bem, deputado, por gente, já registrando a presença, deputado Joaquim Noronha. Então, constatado, deputado Ivo Gomes, que acaba de chegar. Então, nós temos... Vossa Excelência registrou a presença, deputado? Então, não havendo número, não havendo quórum para deliberação, a apreciação desse requerimento ficará para a próxima sessão ordinária, já vencida a discussão do mesmo. Então, nada mais havendo a tratar, a presidência conduz-o pela ordem. Primeiro orador inscrito no pela ordem é o deputado Davi Duran, que disporá de até 3 minutos.